Sempre tem boa conversa no nosso programa. E a boa conversa de agora é com o Aaron Hakanishi, colunista social, para falar sobre o mundo dos famosos. Aaron, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo novamente, Olha que né? saudade, viu? É. Eu tava pensando que eu senti tanta saudade de vocês aqui do programa que realmente já faz parte da minha vida, né? Não consigo mais ficar Mas longe. você faz parte do programa, né? Você vê, né? Você tava viajando? Eu tava viajando. Passei por Buenos Aires, fiz uma viagem aí pra dar uma descansada. Uma semaninha, mas o suficiente pra dar aquela desligada, né? E conhecer um outro estilo de vida, com muito frio. Encontrou algum famoso? Olha, eu não encontrei nenhum famoso, mas Ainda bem. Mas no avião eu posso te dizer que tinha gente que acompanha aí os programas de TV que eu faço. Legal. E tinha uma senhorinha que queria bater o maior papo ali, me tranquilizou, inclusive, porque eu morro de medo de avião. Então a gente foi 3 horas batendo o maior papo, eu nem percebi que eu tava no avião, foi ótimo isso. Foi seu que tranquilizante, ótimo. ali, Foi meu ó. tranquilizante. Bacana. Mas veio repleto de gás, muita informação pra gente. Muita informação, em nenhum momento consegui me desligar, né? Eu tava com um Também amigo que muita foi coisa comigo. aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, inclusive quando eu estava em Buenos Aires, aconteceu o atentado contra a vida da Ana Hickman, que foi noticiado aí no Brasil todo e que acabou ganhando repercussão internacional, né? Então eu não tive como me desligar de verdade. Tiveram momentos lá que eu tive que trabalhar mesmo. Eita. Aliás, esse é o primeiro assunto de hoje, né? Esse é o primeiro assunto de hoje, que foi o retorno, o tão esperado retorno da apresentadora Ana Hickman ao comando do Hoje em Dia, né? Ela retornou ao programa. O que disseram e está confirmado é que a Record não estipulou nenhuma data para ela voltar. Depois desse episódio tão traumatizante na carreira dela e que de verdade acho que assustou todo mundo, fez com que muitos artistas passassem a analisar a sua segurança e tudo mais. A Record diz para ela, olha, você pode ter o tempo que você quiser para retornar ao comando do programa. Quando você se sentir preparada, você volta. Então, Ana Hickman voltou ao comando do Hoje em Dia, mas voltou daquele jeito que a gente imagina, né? Bastante emocionada. Você via ali uma Ana Hickman, inclusive, com uma aparência... Essa é uma imagem que a gente trouxe. Claro, é um print da internet, mas assim, dá para ver que ela não tá tão... Quem acompanhou o programa viu que ela não estava tão focada ali, ela estava bastante emocionada, recebeu as homenagens do César Até porque Filho. o assunto foi abordado durante o programa, né? Foi Ela abordado. teve que relembrar novamente tudo que ela passou, sem Eu dúvida. acho que nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, vai ser bem difícil ela não relembrar tudo que aconteceu, até porque é uma pergunta que todos os jornalistas vão fazer questão de perguntar e questionar. Agora, ela de verdade volta com um recado muito importante. Eu acho que ela deu um recado bem legal, que ela falou, olha... Agora eu quero agradecer muito a vida, quero aproveitar essa nova oportunidade que eu tenho e dar muito mais valor à minha família, aos meus amigos, ao trabalho. Então, assim, esses episódios tão difíceis na vida de qualquer pessoa, não dá para comparar esse episódio que ela passou, mas acho que serve de verdade como um chacoalhão, né? Vamos acordar para a vida e para ela foi assim também. Então, assim, o retorno dela foi bastante comemorado nas redes sociais. Ela ganhou, se ela não tinha uma legião de fãs que... Ela tinha uma legião de fãs, mas agora ela tem mais pessoas ainda que curtem o trabalho dela e que ganharam ali empatia com ela. Então, Foi alguma coisa negativa que ela virou notícia. Ela já é notícia, óbvio, mas ela virou notícia e isso gerou pra ela uma mídia espontânea, né? sem querer ou não, na parte dela, uma Claro. mídia... Vai Aliás, render ainda muita capa de revista. ela foi parar muita na coisa. Fátima Bernardes, na concorrente, a Ana Maria Braga comentou, o Jornal Nacional evitou o primeiro dia, fingiu que nada aconteceu. Aí todos os sites de televisão Acabaram criticaram, criticando. a gente criticou também, porque não faz nenhum sentido. É um fato jornalístico e tem que ser noticiado independente da emissora. E aí no dia seguinte o Jornal Nacional entrou com uma matéria, então assim, não teve escapatória. Todo mundo teve que comentar esse assunto, até porque como eu abri o quadro aqui, A Veja falei, também. A Veja também, deu chamado de capa, serviu como um alerta para todo mundo, né? Acho que a partir daí muita gente vai querer rever a segurança. Inclusive a Tiziane Pinheiro, que é colega de programa da Ana Hickman, tanta gente de manhã, muita né? Ana. A Tiziane Pinheiro, ela está evitando ainda trabalhar em outros estados do país. Ela também ficou bastante impressionada com o que aconteceu com a Ana Hickman e está aceitando convites para eventos e campanhas publicitárias somente em São Paulo. Então, nesse momento, está todo mundo de olho e a gente sabe que tem uma movimentação grande aí para ter mais segurança com os artistas. Mas essa mensagem é legal, só quero comemorar a vida, né? Que Eu todos achei- nós eu acho possamos que é o aproveitar essa principal. fala também, né? Isso é pra todo fato mundo, importante, né? sem dúvida.
Agora, tem uma pessoa, vamos mudar de assunto completamente, Vamos a gente falou bastante desse assunto da Ana Hickman, porque agora é hora da gente falar do nosso mestre da televisão brasileira, o incrível Silvio Santos, que dessa vez, no último domingo, voltou a surpreender com uma fala dele, e uma fala que já se tornou realidade no passado, né? Isso é verdade. Ele falou que sim, vai se candidatar à presidência da República no nosso país. Só que, meu Deus. claro, tudo não passou de uma grande brincadeira, mas é assim que Silvio Santos manda recados, Mas né? ele já quase se candidatou uma Já época. foi sondado, né? nossa. Ele Foi filiado ao chegou, partido. inclusive a gente foi buscar essa história do Silvio Santos e ele chegou a ser candidato. Chegou a ser candidato? Chegou a ter um número, inclusive uma legenda para votação há muitos anos atrás, mas acabou abandonando a chapa porque gerou uma grande repercussão. Porque é um grande artista e as figuras se misturam muito. Na época, inclusive, tem uma curiosidade que ele queria se candidatar. Quando ele não conseguiu a presidência, ele queria ser prefeito da cidade de São Paulo. E aí a Iris Abravanel conseguiu convencer ele a desistir dessa ideia, porque era incabível de verdade ele se meter na política. Agora, Silvio Santos falou que quer se candidatar à presidência da República porque ele estava participando de um quadro com o Ratinho, e a gente sabe que o filho do Ratinho tem um envolvimento com política, e o Ratinho falou, olha, meu filho vai ser governador, e aí o Silvio Santos falou, se ele vai ser governador, então eu vou ser o presidente da República. Só que, ele deu um recado, ele falou, olha, se eu for presidente, eu vou ser um ditador, então eu já estou mandando avisar que quem votar em mim não vai ter surpresa. Eu vou ser um ditador. Ele e o Trump nos Estados Unidos. De verdade. Repercute a fala dele. O que ele colocou aqui, ó? Que ele vai ser colocar o Brasil na linha. Colocar o Brasil na linha, Verdade. Essa foi uma das falas do Silvio Santos que disse, eu vou ser um ditador e vou colocar esse país na linha de novo. Então, claro, tudo não passou de uma brincadeira, mas tudo que vem de Silvio Santos repercute e ganha aí no E é engraçado porque, assim, quando as pessoas, os artistas, eles decidem, muitos deles decidem ir pra política, as pessoas realmente acreditam. Eu acho que eles têm realmente habilidade, mas eu acho que a maioria não tem habilidade pra isso. Isso é aventura. E as pessoas acabam votando porque o cara é artista, que o cara aparece na televisão, tipo Tiririca e não sei o quê. Aí um Romário dá certo, entendeu? É verdade. Então, eu acho muito por exemplo, complicado. deu certo. Eu acho muito complicado esse negócio de votar em artista. Agora, o Tiririca deu aquela entrevista, não vou entrar nesse assunto, mas deu uma entrevista pro Jô Soares que repercutiu muito, porque o Jô Soares queria falar sobre política e o Tiririca estava super bem humorado, queria falar de outra coisa. Fugiu, a entrevista pegou super mal, o Jô Soares, inclusive, cortou a entrevista no meio. Foi isso Ali mesmo. é o Jô Ele falou, Soares, já ele é o te cara. deixei falar muito, Já te né? deixei falar muito mais do que na votação do impeachment. Vamos trocar de Vamos em assunto? frente, vamos lá. Vamos falar de uma outra afirmação em relação a uma artista, que é a Vera Giménez, mãe da Luciana Giménez, que fez várias novelas na Globo, teve uma, bonita ainda, uma longa né? carreira, tá conservada, né? É. Essa foto aí é no próprio programa da filha, no Luciana by Night, por sinal. E a Vera Giménez fez uma afirmação aí que repercutiu na internet, porque ela falou, olha, eu recebo R$8.000 de pensão, e quem vive com R$8.000? Então, assim, num momento tão delicado do nosso país, com tanta pobreza, com tanto desemprego... Milhões de pessoas vivem com menos, muito menos. Muito menos do que isso, só que ela se explicou. Com um mísero salário mínimo, muitas vezes, né, gente? Isso é Só que verdade. a Vera Giménez, ela se explicou, ela que teve contrato com a Globo até 99, sua última novela foi na novela Tititi, lá na Globo, em 2012, então faz algum tempo que ela está afastada. Ela falou, olha, o meu plano médico custa em torno de R$3.500. Só que assim, quem me dá essa pensão é minha filha, Luciana Giménez, que me ajuda de todas as maneiras, elogiou a filha, inclusive, só que ela fez uma afirmação que foi bastante curiosa, viu? Ela falou, olha, quando a minha filha teve o filho com o Mick Jagger, as pessoas passaram a ter preconceito comigo, porque falaram que eu tinha ficado rica, porque a minha filha tinha conseguido um filho com um grande, né, um astro do rock. Então, a partir daí, eu tive mais dificuldades para arrumar trabalho e as pessoas entenderam que eu estava realmente montada na grana, o que não é verdade, já que ela vive com essa pensão aí da filha da Luciana Giménez. Mas deixou claro, ela falou, olha, eu quero voltar à televisão em breve, atuar em alguns papéis para realmente me desprender da minha filha e deixar ela tocar a vida dela. Pegou mal. Agora vamos conversar só um detalhe. Eu acho que com a situação que a gente vive na economia, você citar qualquer coisa relativa a, é muito delicado, a salário né? é muito delicado, porque você tá... A pessoa que não tem a cesta básica tá olhando pra você e fala assim, meu Deus. Um Brasil combatendo aí 11.400.000 desempregados. Recorde, né? né? Recorde, né? Agora, Não o pode. que são R$8.000 para Luciana Giménez, né? Vamos combinar?
que são R$8.000? Enfim, essa não é a questão aqui, mas vamos dizer que não é nada. Vamos lá, tem mais. Próximo. Vamos falar da Marina Rui Barbosa, terminou nesta segunda-feira um dos maiores sucessos do Horário das 7. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar alguma coisa dessa novela. Eu fui acompanhando em Eu pedaços. acompanhei também. Você acompanhou? Gostei. É uma novela muito bem feitinha, É. né? Era uma novela que teve um pouco de tudo, falou sobre o mundo da fama, falou sobre vários assuntos polêmicos e conseguiu realmente emplacar. Terminou com uma audiência altíssima, perto da casa dos 40 pontos. Nossa, novela das 9, hein? Maior do que uma novela das 9, foi melhor do que a novela Velho Chico. E a Marina Rui Barbosa, eu acho, inclusive escrevi isso lá no TV Foco, acho que ela teve a sua justiça, eu diria assim, né? Porque ela foi tão criticada pelos últimos papéis, ela foi um espírito, um fantasma na novela Amor à Vida, porque não Exato, queria cortar os cabelos, e aí falaram que o autor, o Valcir Carrasco, puniu Castigou, ela, castigou. matou a personagem, transformou ela num fantasma. E depois ela participou da novela Império, onde ela foi uma ninfeta ali com o Alexandre Nero, também não pegou. Ah, ela apareceu muito. Ela apareceu muito, mas as pessoas não entenderam qual era o propósito do personagem dela. O que pegou de verdade, Maria, é agora. Na novela Totalmente Demais, ela teve a oportunidade de mostrar o extremo de uma artista completa, né? Porque o personagem dela é aquele personagem de rua, totalmente revoltado com a vida, que vai se transformando e é disputada Daí ela pelo... virou a menininha que ela é. Aí que ela ela chegou até... igual. Mas teve uma construção dessa vez, né? E de verdade... Eu acho que ela é a menininha que ela é. A Em Marina todos os Rui papéis. Barbosa. Na não metade acho. do caminho dessa novela, eu achei que a novela não fosse repercutida ao final, né, estrondoso que deu. Sim. Até porque a novela se arrastava dentro de um concurso de beleza que parecia que nunca tinha fim. Acho que eu até cheguei a comentar isso aqui Por na muitos mesa, na nossa capítulos. conversa. Foram muitos capítulos A garota aí, né? totalmente A demais. garota totalmente demais. Até que por fim, aí veio a história do triângulo amoroso, né? Eles souberam construir ali, tiveram que colocar um pouco da pitada do vilão, do Foi. Dino ali que aparecia, que era o padrasto da Elisa. Mas assim, a Marina Rui Barbosa deu uma entrevista e falou, olha, esse personagem é um divisor de águas na minha carreira. Acho que ela entende de verdade que foi uma grande oportunidade para ela como protagonista, né? As pessoas desacreditavam muito do talento dela. E, de verdade, a novela conseguiu marcar mais audiência do que Velho Chico e terminou com o status de novela das 9. Ó, por falar em final da novela, eu assisti na segunda-feira e teve um famoso crossover. É isso o nome? Uma esse famosa termo? cópia, você quer dizer, né? É aquela Uma história... cópia da estratégia da Record. Então, mas aquela história assim, a Fedora Abdala, que tá na novela nova agora, Boa, esse Tata personagem, Werneck. né? Tata Werneck, apareceu na novela ótima, né? pedindo pra ser capa da revista. Porque... Só que tem um detalhe importante. Você percebeu isso, Aaron? Que a novela Totalmente Demais, ela se passa no Rio de Janeiro. Perfeito. E A a outra novela é em São Haja Paulo. Coração em São Paulo. Esse foi um dos erros de produção que a gente apontou, inclusive, lá no TV Foco, né? A nova novela das 7, né? Ela se passa na cidade de São Paulo, é Haja Coração, tem o personagem da Tata Werneck, que é a Fedora Abdala, mais uma vez, mais uma personagem que sonha em se tornar famosa. E aí ela faz essa participação, a Globo está tentando inovar de todas as maneiras para costurar as novelas e não perder a audiência. Ela aparece ali com a Carolina, a personagem da Juliana Paz, e ela pede para aparecer na capa da revista Totalmente Demais. Mas assim, é exatamente isso, Rafa. A Totalmente Demais passava no Rio de Janeiro e essa nova novela Haja Aí Coração ela em aparece São com um Paulo. conversível Mas rosa, ela lá não tipo pode ter Penélope viajado. Charmosa. Então, mas ela pra lá tá com o carro dela, um carro conversível, Do né? nada. Do nada Pode ali. ser, Maria. meio... Os autores, Isso é- com certeza, vão dizer que ela viajou. Isso é o artístico, é a liberdade artística. Pode tudo, poética, né? liberdade poética, poética. tá bom. Agora, o Rafael lembrou uma coisa que é verdade. A Globo pegou a Record de surpresa, porque uma ficou fugindo da outra. A Record estreou a novela Escrava Mãe, a gente vai falar disso ainda. Mas assim, não sei se está aqui na pauta, não está na pauta, mas a gente pode falar agora. A Record estreou a novela Escrava Mãe, ia estrear na segunda, aí a Globo mudou o final da novela Totalmente Demais para segunda. Aí a Record mudou para terça. Aí a Globo fez o quê? Pegou os últimos 9 minutos de Totalmente Demais e exibiu um compacto contando o que ia ser a novela Haja Coração. Certo. Nesse compacto, os artistas, autores, direção falam sobre a novela. Só que essa é uma estratégia que a Record utiliza há muitos Exatamente, anos. A Record, quando vai vai mudar de novela, ela faz um compacto nos últimos 10 minutos e conta tudo que vai rolar na próxima novela. Então, assim, a Globo tentou sair na frente, prender o público, mas na estratégia funcionou. Só que a novela Escrava Mãe estreou com uma audiência altíssima. Foram 13 pontos de audiência para um horário que estava marcando 9, 10
Então, Que horas foi? 7? 7h30 da noite, Marcelo Rezende perdeu Ela uma entrou, hora. ela entrou um pouquinho depois ainda de Haja Coração. Só que ela pegou dos essa minutos. audiência aí do Marcelo Rezende. Sem dúvida, Sim. é uma escalada, né? Pegou. É uma estratégia da Record mesmo ter essa escalada. Agora, Escrava Mãe estreou bem, Haja Coração também promete. É uma novela que tem uma pegada de humor muito forte Tem, é. e é uma coisa que funciona no horário das 7. Olha que a Tata Werneck... Eu fiquei mudando de Super canal legal. entre uma e outra, mas Eu depois também. eu acabei depois ficando na Record. É uma Eu acabei dificuldade, ficando na né? Record mesmo, olha. Até porque assim, eu conheço a Fazenda, né, que foi gravada, né? Ah, então, sim. pra mim, muitas das cenas ali eram conhecidos no ambiente, né? A Fica no Fazenda onde interior, foi gravada Escrava Mãe. A Santa Gertrudes, no interior de Sim. São Paulo, né? É verdade. Novela que, por sinal, está totalmente gravada e finalizada. É verdade. Próximo Há pra gente. tempos. Vamos falar do The X Factor, é um novo formato de reality show. Não sei se vocês já assistiram, se o pessoal de casa já deve ter visto, mas assim, passa no canal a cabo, passa no canal Sony aqui no Brasil e faz o maior sucesso lá fora. Já revelou grandes bandas como One Direction, que é teen, né? É. E agora vai estrear na Band. A Band é um dos poucos investimentos que a emissora está fazendo neste ano de crise. A emissora cortou muita gente do seu quadro de funcionários, cortou programas, perdeu o CQC, perdeu o futebol. Então, assim, vive um momento de baixa e difícil, mas conseguiu comprar esse formato do The X Factor, que é um formato de reality show musical. Mais uma vez, descoberta de gente aí que sabe cantar e que promete muito como cantor ou cantora, ou até como grupo. Esse programa se propõe a formar tanto grupos quanto cantores individuais. Só que existe uma grande expectativa na Band, né? Se o MasterChef é o reality show e o único programa da emissora que está marcando uma audiência alta, que continua emplacando, apesar de, na minha humilde opinião, estar desgastando o formato, porque Já eles tá abusam. cansativo, né? Está cansativo, é uma temporada colada na outra. A Band tem uma grande expectativa que o The X Factor seja o novo MasterChef, né? Que emplaque em termos de audiência. E a contratada para apresentar esse programa é a Fernanda Paes Leme, que é uma cara global completa, né? Passou toda a sua carreira na Globo, estava sem contrato, fez participações como repórter no The Voice Brasil e agora vai ter a oportunidade de ser apresentadora desse programa. Então, assim, a gente tem que aguardar para ver qual que vai ser a audiência desse programa, que estreia no segundo semestre. O que eu posso antecipar é que se a Band souber fazer direitinho o formato, é um formato que prende o público. Ele é bastante interessante, ele é diferente do The Voice, diferente do Ídolos, diferente de todos os reality shows musicais que tem aí. Então, vamos ver o que acontece. Legal. Tem mais? Próximo. Agora, vamos falar de novela de Joelma? novo? Não, é Joelma? É, uma novela. é uma novela. Como ela mesmo falou, uma novela. Olha, É do Botox? Não é mais do Botox, Maria. Agora é do novo momento da Joelma, né? Ela deu uma entrevista ao Jornal Extra, onde, mais uma vez, ela foi perguntada, mas o foco aqui não é isso. Ela foi perguntada sobre a relação com o Chimbinha. Ela deixou claro, nenhuma, não existe relação entre eles. Mas ela foi convidada a falar sobre um novo momento da carreira dela. Ela segue carreira solo, lançou um CD novo. E aí o repórter lá do Jornal Extra perguntou: mas as músicas que você fez para esse CD solo são indiretas para o Chimbinha? Ela falou: olha, uma coisa ou outra não é que são indiretas para o Chimbinha, mas falam sobre o meu momento triste que eu passei, sobre a fase difícil, sobre o momento conturbado, onde a minha vida, ela assumiu isso, a minha vida virou uma novela. Então assim, mas a maioria das músicas eu procurei transparecer algo alegre para cima. Ela que compôs? Algumas músicas sim, mas ela fez... as músicas que ela não compôs, ela falou que fez questão de participar do processo de escolha de quais eram as músicas que iam fazer parte desse novo CD solo. Agora, o que eu posso antecipar para vocês que está chamando a atenção é que ela tem uma nova estilista e essa estilista está apostando na sobriedade para Joelma. Acho difícil. Acho que a gente já falou disso. A gente aqui. falou disso. Chegamos a comentar também. alguma Mas de coisa. verdade, inclusive nessa entrevista para o Acho Jornal pouco Extra, possível, hein? ela recebeu jornalistas totalmente de preto, com um macacão ali preto, assim. Ela tem uma mudança ela quer mudar as roupas, ela quer mostrar que é uma artista mais reflexiva, mas assim, ela é a cara do calypso, do... Não, mas aí ela muda o estilo da roupa. Ela vai mudar o estilo da música? É, Por não, sinal, então não vai. adianta. Por sinal, Não. a legião de fãs que ela tem não vai Não. querer isso, né? É. Então, assim, ela falou que vai tocar a vida dela aí, que a carreira solo vai muito bem, obrigada, e que tirou um peso das costas de verdade. Enfim, certo. sem grandes Que bom, novidades. bom pra ela, E ela né? fala, né? Minha vida Livrou. virou uma novela. Essa é a frase dela. Né? Ela disse que não queria que a vida se tornasse uma novela, mas se tornou, tornou, não enfim, teve como, ficou não teve pública como. e todo mundo acompanhou tudo que aconteceu, né? Vamos falar do domingo? Vamos falar do domingo. Olha, o Domingo Legal do Celso Portiolli tá passando por mudanças grandes. O programa tá aí com problemas de audiência significativos.
não emplaca, exibia 2 horas de programa e simplesmente 2 horas de passa ou repassa, que é aquele formato de disputa entre O anônimos Celso fazia 20 anos há atrás. décadas. Mas no mesmo horário, qual o problema do Celso Portiolli? Ele tem a concorrência do Domingo Show, que voltou com o Geraldo Luiz. Olha quantos nomes, eu vou ficando maluquinho. Voltou com o Geraldo Luiz, e o Geraldo Luiz tem aquele formato que ele conta histórias emocionantes, que ele pega você pela emoção, que ele segura você 2 horas em frente à televisão. Com uma matéria. Com uma matéria. Olha, Geraldo Luiz, João Kleber, o próprio Marcelo Rezende são alguns dos artistas que muita gente tem que tirar o chapéu, porque eles seguram o público 2, 3 horas na boa com uma matéria. Impressionante. Eles são da escola do antigo Gil Gomes. As pessoas, não sei se os mais velhos que estão assistindo aí, os mais antigos, vão lembrar do Gil Gomes. Nossa. Mas é isso mesmo, Maria. Agora, o Celso Portiolli, o que estão dizendo nos bastidores do SBT é que, para tristeza ou não, ele vai apostar no mesmo formato do Geraldo Luiz. A ideia é fazer a mesma coisa. Se o Geraldo Luiz está atingindo a liderança com histórias emocionantes, com essa pegada né, de contar histórias de pessoas e de superação, Celso Portiolli vai fazer a mesma coisa. Mas o Celso já queria fazer alguma coisa assim, né? Ele não tinha essa liberdade Ele de não mudar, tinha essa né? liberdade porque ele tinha o Magrão, que era o diretor dele, que foi afastado do Domingo Legal. E com o afastamento do Magrão, agora começam as mudanças no programa. Eu acho que essa é uma última oportunidade para que o Celso Portiolli recupere a audiência. Já mexeram muito no programa dele, tiraram o tempo de duração. Então, assim, estão apostando as fichas no mesmo formato do concorrente. Tá certo, senhor Muito Aaron. bom, Valeu. Aaron. Para saber mais... Para saber mais, tem lá o TV Foco, batendo todos os recordes de visitas. A gente Que compartilhou máximo! 25 milhões de acessos no mês de abril. Agora, dados recentes já de maio, virou o mês agora, 30 milhões. Então, a gente teve mais um crescimento. tvfoco.ig.com.br, as notícias das celebridades, resumos das novelas. E o meu Instagram, Aaron Tura com 2 As, é só me procurar lá. Perfeitamente. Muito Ó, bom. férias agora só ano que vem, tá? Só ano que Não vem. nos abandone. Uma semaninha Segura só. aí, segura aí. Valeu, Aaron. Obrigada, Obrigado. Aaron. Gente, ó, nós vamos fazer intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre doenças cardiovasculares. O cardiologista, Dr. Júlio César, ele vai estar com a gente aqui. Esse é o bate-papo que você confere, então, no próximo bloco. A gente já volta.